Para participar do Eleições 2022, Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelso, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelso, Lídia, boa tarde para você que segue a nossa companhia. E hoje nós vamos entrevistar a candidata ao governo do estado do Piauí pelo PCO, candidata Lourdes Mello. Ela já está aqui com a gente no estúdio. Professora Lourdes, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão acompanhando este programa. Boa tarde, Joelso, boa tarde a Lídia e o Elivaldo. Eu queria me apresentar nesse momento. Claro, por favor. Então, eu sou Lourdes Mello, participo das eleições pelo Partido da Causa Operária. O nosso número é o 29 e nós queremos dizer que nós somos um partido militante, um partido que participa das eleições para denunciar o embuste que é a eleição e também para chamar o povo a lutar. Muito bem. Candidata Lourdes, a senhora falou a respeito da eleição como esse grande teatro, essa ficção. É isso mesmo. Né? Mas a senhora está sempre participando do processo eleitoral. Qual é o propósito, então, do PCO nas eleições 2022? Como o Joelso falou, as eleições é um grande teatro a céu aberto, onde os candidatos, principalmente os candidatos que representam a burguesia, eles estão para enganar a população, para apresentar propostas que não serão cumpridas. E nós, enquanto PCO, nós participamos, nós somos um partido militante, para denunciar estas eleições, que é organizada pela burguesia, e chamar o povo a lutar, principalmente numa situação conturbada que nós estamos vivendo, né? A senhora acha que está conseguindo alcançar esse propósito? É desemprego, sabe? É fome, é inflação, é retirada de direitos. E isso eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel. E chamamos principalmente os trabalhadores a compreender que não é através da eleição que nós vamos reverter a situação que passa o país. É na luta. E a senhora acha que está cumprindo esse papel de mobilizar? As pessoas estão atendendo a esse chamado? É claro, a população, parte está observando, parte está sem esperança e parte eu acredito que está havendo pelo menos a nossa intervenção, que é muito boa, muito receptiva. Onde a gente passa com as nossas ideias, somos bem receptivos. Lídia Brito. Candidata Lourdes Mello, a senhora fala aí da luta, né? Mas que luta é essa que o PCO tem como projeto, não só aqui para o Piauí com a sua candidatura, mas também nacionalmente? Se a gente pegar o leque de reivindicação que nós temos, com relação à questão do desemprego, né? Que é o que está mais afetando, que gera também a fome, né? A questão do desemprego, nós temos como proposta de luta reduzir a jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que abra mais campo de trabalho, para que se trabalhe menos e mais pessoas possam trabalhar. Para a questão da fome, nós colocamos que a fome, a carestia, está levando o povo a sofrer muito. E nós defendemos que se está com a inflação e a fome aumenta, a carestia, nós defendemos que haja um aumento do salário, um salário imediato para 100% de reajuste. Então, a senhora não acredita que o aumento de salário, na proporção que a senhora está dizendo ou defendendo, não provocaria ainda mais aumento no preço das coisas, mais inflação, por exemplo? O que nós queremos resolver não é facilitar a vida para mais exploração dos patrões, dos empresários. Nós queremos dizer que a saída é essa, para se ter mais dinheiro no bolso, mais forma de conseguir alimentação, com o aumento do salário, se está havendo carestia, né? Candidata, como é que a senhora administra essa situação política do PCO? O PCO no Piauí tem faixa própria, portanto, adversário do PT, e nacionalmente está alinhada com o petista Lula. Pois é. Essa é uma grande questão, não é? Que nós achamos que nós temos que chamar o próprio PT, que tem que sair desta luta do já ganhou, dessa ideia do já ganhou, e ir para as ruas com o MST, para que o Lula ganhe as eleições no primeiro turno.
É preciso resolver essa parada agora. E quem está com essa possibilidade de mobilizar para que o Lula ganhe as eleições, e é o PT, é o próprio PT e é os movimentos dos trabalhadores sem terra, é a população de um modo geral. Você acha que o PT não está fazendo essa convocação? Ele está muito parado nessa questão de já ganhou. Mas é preciso que a gente realmente coloque o povo na rua para exigir que seja realmente o Lula possa ganhar as eleições e derrubar o Bolsonaro, né? No primeiro turno. A senhora vê, então, aí uma ameaça nesse projeto do Lula, que tem o PCO, né, como aliado, da possibilidade de reação do presidente Jair Bolsonaro, se não houver nessa base de Lula uma reação das lideranças? Nós dissemos o seguinte, que as eleições, ela tem de ser favorável a todos os trabalhadores com uma decisão no primeiro turno. No segundo turno, se houver segundo turno, as coisas vão se dificultar, eles vão se armar cada vez mais e para fazer um embate mais, digamos assim, até mesmo de forma desonesta, com ameaças. O Bolsonaro é assim, ele tem a sua característica de ameaçar, de armar, de juntar milícias, e nós achamos que tem que ser resolvido isso agora para o bem também da população que queira também nesse momento conquistar com o Lula presidente nessas eleições. E no Piauí, o que diferencia o PCO do PT no âmbito local, que estão em campos diferentes? Nós, neste momento, as candidaturas do PT, elas correm em linha diferente. A nossa unidade é com a defesa do Lula e não também com a defesa do Alckmin. O Alckmin, ele é um aliado escolhido pelo PT e não por nós. Eles têm a sua base o seu programa e nós temos o nosso. Mas aí o pedido de voto para Lula implica em voto necessariamente para Alckmin. Mas isso é claro, que nós defendemos, nós não apoiamos o Alckmin, nós não concordamos com esse acordo, nós temos o nosso programa próprio e não achamos que isso traz benefício nenhum. O Alckmin, que é chamado até conhecido como picolé de chuchu, que não dá para suportar. Isso é a escolha do PT, ele que resolve o abacaxi dele. Nós defendemos o Lula sem o Alckmin, com o nosso programa próprio de luta. Lídia? Candidata, Lula chegou a falar na possibilidade de revogar algumas das reformas que foram aprovadas, né? Isso gerou uma grande repercussão e depois o candidato mudou essa posição com a possibilidade de revisar algumas dessas reformas. O PCO tem essa bandeira de revogar. Como é que o partido pretende, nesse diálogo com o Lula e com o Partido dos Trabalhadores, caso ele venha a ser eleito, levar à frente essa defesa da revogação? Então, nós precisamos revogar todas as medidas, né? Revogar as reformas da Previdência, reforma trabalhista, também suspender todas as privatizações, por exemplo, a Eletrobras, a Petrobras, a Gespisa, né? A subconcessão aqui na cidade exatamente, de Teresina. e a Equatorial devem ser revogada e que eles trazem muito prejuízo para a população. Vocês já receberam algum aceno de que isso pode acontecer e que até aproxima o PCO do Partido dos Trabalhadores? Olha, tudo isso só é possível com a luta. O Lula já disse que vai revogar todas as medidas de ataques do PCO contra a população. E ele também disse que vai ser um mandato dele, vai ser um mandato com o povo na rua, porque não é somente o Lula no governo, sem a mobilização, que podemos ter essa possibilidade de revogar os ataques do governo Bolsonaro. A senhora é professora, aposentada, com forte atuação no movimento sindical do magistério, presentes aí em todas as manifestações. O que a senhora considera como prioridade e que o poder público não está cumprindo na relação com o magistério estadual? Primeira coisa, nós temos dois segmentos, né? Temos professores aposentados
as professoras aposentadas e os professores da ativa. Nós defendemos um piso salarial de R$7.000. Isso não é para se ter luxo, não. É para atender as necessidades básicas tanto de um professor. Tanto para os que estão na ativa quanto para os pensionistas. E para também as aposentadas. Agora, as aposentadas, elas estão sofrendo um ataque, né, que foi feito pelo governo Bolsonaro, preciso que elas compreendam, e os governos municipais e estaduais acompanharam, que é o desconto da contribuição. Professoras aposentadas que trabalharam a vida inteira contribuindo, agora estão contribuindo novamente, tendo mais desconto dos seus contra-cheques, com 14%. Isso é um ataque onde os professores aposentados precisam de mais atendimento à saúde, alimentação especializada, e agora tem essa redução dos seus salários. É uma luta que está na nossa pauta do dia. A senhora tem viralizado nas redes sociais, tem uma repercussão até mesmo nacional do seu nome. A senhora espera que essa repercussão das redes possam se concretizar em votos? Eu digo que pela questão da comunicação, né, da internet, também da internet e também nas TVs, né, que por onde a gente passa nós somos reconhecidas e temos sido apoiada, principalmente pela juventude, e nós achamos que é um momento que nós estamos divulgando as nossas ideias. E nesse momento também, que a gente é reconhecida no Piauí, no Brasil, em Teresina, a gente chama a juventude, principalmente, e toda a classe trabalhadora, as mulheres também, para se filiar ao PCO. Nós aproveitamos a oportunidade para que o partido cresça, para que seja um partido que realmente possa estar junto com todos os segmentos para lutar. Então, para se filiar ao PCO, chamamos a todos. Então, a senhora acredita que a repercussão dessas histórias, que são chamadas memes, né, através da internet, tem ajudado a trazer mais filiados? A senhora já percebeu? Não, nós estamos chamando, esperamos que isso tenha repercussão. E acredito que sim, porque o partido tende a ser reconhecido como um partido de luta. Mas é algo proposital? A senhora usa isso como estratégia? A senhora imaginou que isso pudesse acontecer? Não, imaginou, foi surpresa para a gente, nós não imaginávamos que isso iria ter uma grande repercussão, mas é claro que a comunicação, a internet é para a gente fazer isso, chamar o povo a lutar junto com o PCO e fortalecer o PCO, se filiando ao PCO também, para se derrubar o governo Bolsonaro e para se eleger o Lula. O partido enfrentou até dificuldades na justiça, a senhora inclusive fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, a ministros do Supremo. Essa situação foi toda superada já? O PCO está devidamente cumprindo o que estabelece a legislação eleitoral? Cumprindo o que foi, é uma maratona, sabe? Essa justiça, ela deveria contribuir para esse momento que é tido como democrático, onde as pessoas votam, escolhem seus candidatos, mas ela, de certa forma, faz um embuste, né? A gente tem uma caminhada para o TRE com notificação, por qualquer coisa que às vezes até é infundada, né? E o ministro, né, Alexandre de Moraes está cumprindo esse papel de dificultar, porque a eleição é clara. No passado, a gente, para se candidatar, bastava ser filiado a um partido, ser maior de idade, ser brasileiro, algumas coisinhas. Mas tem uma idade para cada cargo, né? Por exemplo. É isso. E agora tem uns embustes, e esses embustes jurídicos está servindo para dificultar, para nós dificultar o processo democrático. Isso Que embustes são esses, dona Lourdes? Tem a participação do próprio ministro. São regras que eles criam, que são inúmeras. Regras novas, que a função do juiz não é criar normas, criar regras. A função do juiz é julgar e não criar normas para uma eleição. Mas, por exemplo, a idade do candidato, a idade mínima do candidato a vice, que foi um problema que a senhora enfrentou, é uma regra antiga, ela não é uma regra nova, né? A senhora teve que fazer a troca do candidato, só para contextualizar, porque ele não tinha a idade mínima necessária. A sua candidata a vice tinha 27 anos. Essa situação, a nossa vice, né, nós já trocamos, já foi resolvida. Hoje nós temos como candidato a vice o Clóvis, né, que foi feita a permuta, isso já foi sanado. São regras também
que realmente nós já resolvemos. E com relação ao fundo eleitoral, né, o fundo que banca aí a realização das campanhas, o partido está enfrentando uma dificuldade. Como é que a senhora tem realizado, candidata, a sua campanha sem esse recurso? O ministro Alexandre de Moraes, ele reteve os nossos recursos com um golpe, né? Que a eleição já é curta. Por 20 dias, ele manteve trancados os recursos, mas finalmente já foi liberado e o partido está atendendo a demanda naquilo que nos é repassado. Nós temos já material de campanha, temos panfletos e estamos na luta, né? Fazendo corpo a corpo com a população. Já tem o santinho da Lourdes Mello, a senhora fez a campanha praticamente toda só com os cartazes do Lula, né? Já tem o seu material? Já temos o material de campanha, sim. Ele volta. Agora, isso trouxe prejuízos à campanha? Em que nível? Já que a senhora tem sempre percorrido aqui em Teresina, bairros, o centro da cidade, em diversos pontos, levado a mensagem. A campanha está totalmente restabelecida nesse aspecto? Dificuldades houveram, né? Que uma campanha curta, 20 dias com o dinheiro seguro. E ainda tem mais, como a eleição ela é desigual. Ela é desigual. Nós sabemos que o candidato majoritário também para estas eleições, que é o candidato do ex-prefeito de Teresina, ele recebe 71 milhões para a campanha, fora o que eles recebem de doação, fora também o recurso, o fundo secreto, né, que existe, que eles não precisam prestar conta e eles estão utilizando isso. E o nosso recurso é muito pouco para atender todos os estados. 24 estados nós temos candidatos. O recurso do PSOL, mas vocês recebem recursos, porque muitos... É muito pouco, como eu disse, para a gente atender a todos. Nós temos cerca de 160 candidatos e mais também estamos com candidaturas em 24 estados. E como fazer com pequeno recurso para atender o nosso papel? Mas como nós somos um partido militante, né? Isso não é novidade. A nossa luta não é para as eleições. Nós fazemos a luta dentro da eleição, porque é um espaço que a população está ouvindo a gente. Por exemplo, esse espaço que nos foi dado aqui é motivado pelas eleições. Então é uma eleição para não ganhar? Seria isso? Não, a eleição também nós não criamos expectativa que quem é que está nas pesquisas? São aqueles que têm muito dinheiro. E a nossa pesquisa, por mais esforços que nós fazemos, hoje nós já fizemos, todo dia nós divulgamos para a TV Cidade Verde, divulgamos para as outras emissoras, a nossa agenda, e estamos na rua todos os dias. Viajamos para Altos agora nesse final de semana, mas é tudo dentro da nossa disponibilidade de recursos. Os recursos são desiguais. Candidata, as pesquisas mostram que uma das principais preocupações do eleitor nessa campanha é com relação à segurança pública. Qual é o projeto do PCO para enfrentar essa questão? Uma coisa também que eu quero dizer é que o PCO, ele é um partido para a revolução. Nós defendemos uma revolução socialista, construir um governo operário através de uma revolução. Todas as nossas propostas, elas são para que se coloque em prática para a pós-revolução. Porque dentro da questão da segurança pública, hoje a polícia ela é um braço armado para combater a população, para matar jovens, para prender jovens, principalmente jovens negros e jovens pobres. As cadeias estão cheias de pessoas pobres que não tiveram opção de viver, de uma escola boa, de um salário, sem perspectiva. E aí nós defendemos que essa polícia que está aí, ela seja... reformulada? Nós defendemos a extinção dessa polícia. A extinção? Como assim? Como fica a segurança pública? Então, como eu lhe falei, é pós-revolução. As nossas propostas para agora... Essa polícia não serve. Ela é um braço armado para atacar a população pobre
principalmente negras e jovens, que são os mais afetados. E também, eu queria dizer aqui, acrescentar, que a polícia, nós defendemos a autodefesa da população, principalmente os índios, que estão sendo atacados nas aldeias, pelos jagunços, pela polícia. Autodefesa? A população seria armada, é isso? Estou defendendo aqui a armação dos segmentos que estão sendo mais atacados, que são os indígenas, são movimentos sem terra, que lutam pela reforma agrária, e tem consigo a polícia que mata mesmo, mata os indígenas, mata o movimento sem terra, os trabalhadores do movimento sem terra. Nós devemos que eles se autodefesa. Eles tenham autodefesa, que eles não possam confiar na polícia. A polícia não é de confiança da população. Então, o presidente Bolsonaro flexibilizou o acesso à arma. Então, o PCO concorda com essa ideia? O Bolsonaro, ele propõe armar a população, mas para combater os próprios cidadãos. Os jovens, ele diz que vai resolver a violência com mais violência para a população, principalmente a população marginalizada das periferias. Mas não é o que a senhora está propondo, por exemplo, para os índios? É porque os índios, eles não podem se defender dos ataques dos jagunços com uma flecha. Eles morrem, eles estão morrendo. Eles têm que se armar para se autodefender. Da mesma forma é o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra tem sua própria segurança para defender a terra para todos na reforma agrária, porque os patrões, eles desapropriam, os latifundiários, eles querem se apropriar das terras, que a terra é para quem nela trabalha. E eles fazem isso, eles se apropriam das terras para fazer o quê? Para facilitar a produção do agronegócio, porque o agronegócio, ele tem uma função de degradar e produzir para exportação, principalmente a soja, né? Que no Piauí tem, no sul do Piauí, a exportação, para a exportação de ração para os porcos, para os animais de outros países. Dona Lourdes Mello, professora Lourdes Mello, candidata ao governo do Estado pelo PCO. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Tudo bem. Muito obrigada a todos. Infelizmente o tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e vote no PCO. Lourdes Mello, 29. Vamos lutar para derrubar o governo Bolsonaro e eleger o presidente Lula ainda no primeiro turno. Vamos fazer essa luta e reverter essa situação. Essa jogada tem que ser agora no primeiro turno. Muito obrigado, candidata Lourdes Mello, candidata ao governo do Estado pelo PCO.